Na história da arte, nos deparamos com alguns pintores que sofriam de alguns transtornos mentais. E claro que esses transtornos jamais tiraram ou tirarão a história belíssima e tocante que cada pintor teve. Fala pessoal, aqui é o Ítalo e hoje nós vamos falar sobre 3 artistas incríveis que tiveram diagnósticos de transtornos mentais. O primeiro grande artista é um dos meus favoritos, que é o Vincent van Gogh. O Van Gogh ele era um pintor holandês que criou diversas obras de arte como A Noite Estrelada, seu autorretrato e Os Girassóis, e dentre outros também. Ele foi um artista que teve bastante dificuldades, em sua vida, tanto na área pessoal como também emocional. E o Van Gogh ele foi internado diversas vezes em hospitais psiquiátricos, mas nada disso fez esse grande pintor parar de criar belíssimas pinturas. Há diversas hipóteses diagnósticas para os transtornos de Van Gogh. Todas as hipóteses são estudadas de acordo com as cartas que ele escrevia para o seu irmão Theo. E de acordo com um estudo que foi feito por um grupo de pesquisadores lá da Universidade de Medicina de Groningen, lá na Holanda, concluíram que o Van Gogh ele havia desenvolvido o transtorno bipolar, com alguns traços de personalidade borderline, e o consumo do álcool agravou bastante o seu estado. Nas cartas em que ele escrevia para o seu irmão, ele escreveu que sofreu de alucinações insuportáveis, ansiedade e pesadelos. E ele também descreve uma sensação como se fosse de uma febre ou uma loucura mental ou nervosa e não sabia como dizer ou nomear. Os pesquisadores também alegam que esses sintomas, que ele sentia pode ser por conta do período em que ele ficou sem o álcool. E os seus delírios também relacionados à abstinência foram seguidos por episódios depressivos graves, na qual depois levou a tirar a sua vida. O próximo artista é o Louis Van, que foi um ilustrador inglês. Ele ficou bastante conhecido por fazer ilustrações de gatos antropomórficos. E no início, o Louis ele criava essas ilustrações para divertir a sua esposa, porque depois que eles se casaram, a sua esposa ela teve um câncer de mama e para ajudá-la nesse período, ele começou a ilustrar o gato que eles tinham. Porém, depois que ela faleceu, a sua morte ela virou um gatilho para uma profunda depressão. Com 57 anos, o Louis foi diagnosticado com esquizofrenia e passou seus últimos 15 anos em instituições psiquiátricas. Apesar de ter o diagnóstico de esquizofrenia, muitos especialistas apontam que ele seria autista. O Louis ele continuou fazendo suas ilustrações, porém você vai perceber que mudou muito. Os gatos que eram retratados ficaram bastante geométricos e muito coloridos, então bem diferentes do que era antes. Então, à medida que ele perdia o contato com a realidade, as obsessões geométricas se apoderaram de sua obra e muitas das vezes se tornava quase que impossível reconhecer um gato. A sua história ela ficou bastante marcada, as suas ilustrações divertiram bastante o público, mas também ofereceram uma visão única sobre os efeitos dos transtornos mentais na expressão artística. E o próximo artista é o norueguês Edvard Munch, que é muito conhecido pela pintura chamada O Grito, e ela simboliza a solidão, a melancolia, a ansiedade e o medo. E o Munch também é conhecido pela frase: "Não consigo livrar-me das minhas doenças, pois há muitas coisas na minha arte que só existem por conta delas." E o histórico da sua família era bem difícil com relação à saúde, pois a sua mãe e uma das suas irmãs morreram de tuberculose, e o seu pai sofria de depressão, e a sua outra irmã foi diagnosticada com esquizofrenia. O Munch, ele sofreu um colapso mental que foi agravado pelo alcoolismo, e ele chegou a ser diagnosticado com ansiedade e neurastenia, que é um termo bem antigo para citar um quadro de exaustão física e psicológica, com fraqueza, nervosismo e sensibilidade aumentada, que também vem acompanhada geralmente com humor depressivo. E na pintura de Munch existia uma mensagem que era secreta, e segundo alguns especialistas que analisaram a pintura e passaram um scanner com raios infravermelhos, constataram que existia realmente uma frase: "Só pode ter sido pintado por um louco." Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Como vocês viram,
muitos artistas, né, importantes tiveram alguns transtornos, mas nem por isso eles pararam de fazer o que eles mais gostavam, que era a arte. E vemos também que esses transtornos ficam bem explícitos em algumas obras de arte. São pintores incríveis e com histórias e habilidades maravilhosas. Então, se você gostou do vídeo, deixe o like, comente e se inscreva aqui no canal, tá certo? Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!